Fala galera, professor Bruno aqui na área e hoje a gente vai iniciar o nosso segundo módulo de História, beleza? Se tu tá com arcano, te garanto uma ótima preparação para o teu vestibular, show? A nossa primeira aula, gente, sobre o segundo módulo é sobre Idade Média, beleza? E o nosso módulo de Idade Média, ele vai ser dividido entre Alta Idade Média, que é aquela parte inicial da Idade Média, e Baixa Idade Média, com as suas respectivas características, beleza? Vamos começar a nossa aula, gente. Como que se forma, né? Como que se inicia a Idade Média? Qual é a origem da Idade Média, professor? O ponto de início da Idade Média a gente considera a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Lembra, na nossa última aula do nosso primeiro módulo, a gente falou sobre Roma. E eu te expliquei, de maneira breve, a crise que o Império Romano sofria, tá? Que isso coincidiu na queda dele e com o início da Idade Média. Professor, mas como assim queda? O que aconteceu? Vamos lá. O Império Romano passava por uma crise tanto econômica quanto social e política, beleza? E isso daí, ele acabou contribuindo para que os povos bárbaros, né, os povos denominados bárbaros, que seriam os francos, os visigodos, né, os germânicos, invadissem o Império Romano e tomassem aquele Império Romano, beleza? Porque ele passava por uma instabilidade política e econômica, como eu falei, e a principal característica, gente, a primeira característica que vocês precisam saber é a fragmentação do poder, tá? Por quê, professor? Pensa comigo, mano. No Império, quem tinha o poder? Perfeito, o imperador. E aí, quando os povos germânicos, os povos bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente, eles não tinham um poder centralizado, tá? Eram diferentes povos, logicamente, com diferentes poderes. Então, esse poder, ele se descentraliza. Ele sai do imperador para vários povos bárbaros. Beleza? E com isso vem a ruralização. Então as pessoas, né, passam por um fenômeno que a gente chama de êxodo urbano. Eles saem das cidades e vão para o campo para poder assim, né, trabalhar, manter suas atividades econômicas, suas atividades sociais. Show? Então já, primeira característica, mano, ruralização e descentralização do poder. Tu precisa entender isso. O poder ele passa de centralizado para descentralizado, tá? Ele é um poder dividido para os outros povos bárbaros. Show? E nesse período é onde se inicia a hegemonia dos senhores feudais. Quem eram os senhores feudais, professor? Vamos lá. Os senhores feudais, eles eram os donos de terra, tá? Eles eram nobres donos de terra. E a partir desse momento, a gente começa a falar sobre o nosso primeiro tema de Idade Média, que é a Alta Idade Média. Tá? É o período inicial da Idade Média, onde a Idade Média estava bombando, Alta Idade Média. Beleza? Nesse período, como eu bem falei no começo, ele era considerado um período de descentralização política, né? Ou seja, a ausência de um governo forte, um governo central. Show? Vários povos, diferentes poderes. Já se inicia por aí. E com os senhores feudais, surge um modelo econômico que a gente chama de feudalismo, que ele era um modelo baseado na posse de terras e na servidão e vassalagem, que eu já vou te explicar o que é. Mas entende comigo, os feudos, mano, lembra disso, tem que lembrar disso, os feudos, eles eram porções de terra, tá? Quem que era o dono dos feudos? Os senhores feudais. Então, logicamente, os senhores feudais tinham poder sobre os feudos e o poder sobre tudo que consistia dentro daquele feudo. Fosse servo, terra, animais, plantações e tudo que tivesse nos feudos fazia parte do poder do senhor feudal. Show? Então, quem tinha o poder nesse período eram os senhores feudais, também junto com a Igreja Católica, mas eu vou te explicar mais para frente, chacal. Nesse período, a economia ela era agrária, lembra? Ruralização e autossuficiente, ou seja, os feudos produziam para alimentar os próprios feudos, beleza? Agricultura de subsistência. Show? Vamos lá. Nesse período, a Igreja Católica, como eu falei, ela tinha grande influência na vida política e social, tá? E tinha um baixo dinamismo comercial e urbano, porque houve uma ruralização. Então, existia um predomínio do campo, né, do rural, sobre as cidades, sobre o urbano. Beleza? Vamos lá. No feudalismo, a gente começa a entender as principais características desse modelo econômico, tá? Que seria o quê? Se dividia como uma sociedade estamental. Quem estava no topo, gente? O clero. Quem era o clero, professor?
Se depois nessa aula tu não lembrar quem era o clero, a gente vai brigar. O clero, eles eram quem tinha o poder espiritual, eles eram a igreja, tá? Eles tinham poder espiritual, influência política, eles monopolizavam o conhecimento naquele período, beleza? Abaixo do clero existia a nobreza, que eram justamente os senhores feudais e alguns guerreiros que trabalhavam para os senhores feudais. Show? E logo, né, na base da pirâmide social, existiam os camponeses e os servos, que trabalhavam dentro daqueles feudos. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Nesse período, gente, ficou conhecido e popular uma prática chamada de suzerania e vassalagem. O que é a suzerania e a vassalagem? Basicamente, era um sistema de troca de favores. Como assim, professor? O suzerano, ele era um nobre que tinha muitas terras, tá? Era um nobre mais rico, beleza? E o vassalo, ele era um nobre que tinha menos terras, ele não era tão rico quanto o suzerano. Show? E como funcionava essa troca? O nobre, que era o suzerano, concedia terras, ele concedia feudos. Em troca, o vassalo concedia proteção e lealdade militar. Beleza? Então existia essa troca de favores. Eu te protejo e tu me dá terras. Beleza? Tu tem que entender isso porque o Enem pode te cobrar, contextualizando essa prática de suzerania e vassalagem, com alguma prática mais atual, tá? Que tu consiga identificar semelhanças entre elas. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o papel da igreja na Idade Média. Gente, a igreja atualmente, ela também é muito importante, tá? Então imagina na Idade Média, a igreja tinha um papel central, tinha um papel primordial, tá? Lembra, eles eram o topo da pirâmide social. Então qual era o papel da igreja? Monopolizava o conhecimento e a cultura. Então só quem detinha conhecimento, só quem tinha o poder, né, de ter os livros, de ler os livros, de conhecer as coisas, eram os monges ou os padres, que tinham conhecimento, conseguiam, né, tinham acesso à leitura. Beleza? Eles preservavam os manuscritos e mantinham o ensino. A igreja também usava muito dos tributos, né, dos impostos, para controlar a religião. Beleza? E eles tinham como justificação, né, justificativa do feudalismo, o direito divino para os reis e senhores feudais. Então eles falavam que só os senhores feudais, né, só os nobres, tinham o direito divino de comandar e ter poder. Beleza? Eles usavam como instrumento de controle a Inquisição. O que era a Inquisição, gente? Eram basicamente perseguições feitas a hereges. Hereges eram pessoas que não acreditavam ou que iam de encontro ao catolicismo, né? E a qualquer outro tipo de religião diferente da religião católica. Então eles usavam da Inquisição para perseguir, né, as pessoas que iam de encontro à religião católica. Beleza? E já a gente caminhando para o nosso fim da nossa aula, nessa nossa primeira aula do módulo, a gente falou um pouco sobre a Alta Idade Média, beleza? Na nossa segunda aula, eu explico para vocês um pouco da Baixa Idade Média para a gente finalizar a Idade Média. A Alta Idade Média, a Idade Média estava voando, os caras estavam lá em cima, estavam bem, e a Baixa Idade Média a gente já vai se encaminhando para o fim da Idade Média, tá? Então isso que eu te expliquei nessa primeira aula é importante para tu entender o contexto. Suzerania e vassalagem, lembra? Troca de favores. O senhor feudal era quem dominava as terras. O feudo era a porção de terra. Beleza? Então fica ligado que na próxima aula do Arcano a gente conclui a Idade Média. Valeu!